começando a aula de hoje, então, no dia 2 de abril de 2020. Vamos começar colocando no caderno lá, Pelotas, vírgula, não esqueçam a vírgula, 2 de abril de 2020, e o pontinho final, que nem a gente bota na aula. Não precisa botar todo aquele resto que a prof coloca normalmente no quadro, né, de qual é o dia da semana, que a gente depois muda no calendário, enfim. Coloque pelo menos a data, pra gente se situar que dia é hoje que vocês estão fazendo essa atividade. Depois, eu coloquei lá no roteirinho que vocês têm, aula de informática, tá? E aí vocês coloquem lá, aula de informática, porque hoje, na quinta-feira, na nossa rotina semanal, nós teríamos aula de informática junto com o professor Michael, né? Então, em uma quinta a gente tem aula lá com atividade nos computadores e na outra quinta a gente tem aula com a lousa digital. Como a gente não consegue fazer aula com a lousa digital no momento, vamos fazer aula de informática, tá? Eu mandei o link para vocês do Smart Kids, que é aqueles jogos educativos que a gente realiza com o professor Michael na aula de informática. Todo mundo recebeu o link. Igual a prof vai colocar lá nos comentários desse vídeo o link de novo, para quem não achou. Então, vocês vão clicar ali, vão botar, vai entrar lá no site dos jogos, que nem entra quando a gente está em aula, e aí é só pedir, se vocês não conseguirem, pedir ajuda para um adulto, para colocar ali naquela barrinha onde diz buscar, jogos de alfabetização, que nem eu e o professor Michael botamos para vocês. E aí vai aparecer vários jogos, aí vocês vão clicar em cima de um e vão jogar, que nem a gente faz na aula. Eu pedi para vocês jogarem pelo menos 2 jogos, né? E aí, escreverem no caderno, embaixo ali onde vocês botaram a aula de informática, deixa uma linha em branco, coloquem assim, hoje eu joguei um jogo que era sobre construção de palavras. Ou, hoje eu joguei um jogo que era sobre numerais. Eu tinha que descobrir qual era o número que representava. Ela estava por extenso e eu botei o numeral. Ou, estava o número e eu tinha que escrever por extenso, né, a parte escrita da representação do número. Então, coloquem para mim qual é esses 2 jogos que vocês jogaram, tá? Pra gente poder compartilhar. E depois comentem lá no YouTube ou coloquem no grupo do Face, por o áudio, escrito, né? O legal é que seja vocês que escrevam, tá? Então, prof, mas eu não consigo digitar ainda. Bom, então manda um áudio. Tá, pra dividir com os colegas. Daqui a pouco vocês jogaram um jogo, o colega jogou o mesmo. Ou vocês jogaram um outro jogo e aí dá uma dica pro colega. E pra prof também, né? Porque tem que dar dica pra mim também. Eu também tô aprendendo que nem vocês. E podem colocar, por exemplo, o que vocês acharam de legal nesse jogo. Ou o que vocês não gostaram. Porque também às vezes a gente não gosta, tá? Vamos dividir isso, vamos trocar? Bom, depois então dessa aula de informática, que a gente teria na quinta-feira, a prof botou aula de português, então. E aí, também vocês vão utilizar o tablet, o celular, o computador. Por quê? Porque eu botei o link de um canal do YouTube que a gente já assistiu lá na lousa digital, quando a gente escutou a contação da história do livro do Lápis Mágico da Malala, lembram? Então, esse mesmo canal que se chama Elefante Colorido, eles fazem contação de várias histórias. Eles também, uma das meninas, eles são aqui de Pelotas, eu já falei isso pra vocês, né? São estudantes que já se formaram no curso de teatro aqui da UFPEL, da nossa Universidade Federal da nossa cidade, e eles fazem contação de histórias para crianças. E aí a gente assistiu eles lendo a história da Malala aquele dia lá na lousa digital, e hoje a história que eles vão ler, o livro que eles vão ler se chama Max o Corajoso. Tá? E aí a história de um gatinho que queria provar que ele era corajoso, tá? E bom, eu vou mandar o link também de novo embaixo desse vídeo. Eu já mandei pros pais de vocês, tá nesse roteiro aqui. Então, os familiares de vocês têm o link, eu vou mandar de novo ali no YouTube. É só clicar em cima e vai ir pro canal do Elefante Colorido para esse vídeo que eles estão contando a história do Max o Corajoso. Primeira coisa, vou assistir o vídeo do Max Corajoso. Então, eu vou colocar, depois da minha aula de informática, de eu colocar lá o nome dos jogos que eu fiz, eu vou deixar uma linha em branco, vou colocar assim, aula de português, exatamente como tá aqui no roteiro. Só olhar ali, a prof botou já pra vocês. Claro que eu prefiro que vocês escrevam de letra cursiva, né? Aliás, eu vou começar a fazer esses roteiros com a fonte do computador em letra cursiva. Daí, não tem desculpa.
tá? Mas enfim, escreva ali a aula de português, deixe uma linha em branco. Aí, a atividade número 1, a tarefa número 1 era assistir o vídeo. Então, vocês podem colocar assim, número 1, e botar do lado, vídeo Max o Corajoso. Só para vocês saberem que vocês assistiram esse vídeo, para vocês lembrar da onde é que vai sair as próximas atividades que vocês vão fazer. Aí, depois de assistir, então, a contação de história, a atividade número 2 diz assim, atividade sobre a história contada no vídeo. Então, vocês podem colocar o número 2 e colocar atividade sobre história contada no vídeo. Ah, prof, tem que copiar no caderno? Tem que copiar no caderno. Por quê? Porque na primeira atividade, vocês escreveram bem pouco, né? E a gente precisa treinar a escrita. Eu vou dizer isso todos os dias, em todas as aulas, tá? A gente precisa treinar a escrita, que nem quando a gente faz na sala de aula. É a mesma coisa. Quanto mais a gente escreve, mais bonita a nossa letra fica e mais a gente conhece as palavras, mais a gente sabe como elas são escritas, a gente acaba não errando mais na hora de escrever uma palavra, tá? Então, é importante que vocês escrevam, porque vocês vão ler o que a prof escreveu aqui e vão copiar no caderno. E aí vocês vão estar pensando, vocês podem nem se dar de conta, mas vocês estão pensando sobre aquilo que vocês estão escrevendo. Isso é muito importante, tá? Bom, então ali, na questão 2, tem a letra A, né? O primeiro exercício da questão 2. E diz assim, qual é o nome do autor da história? Eu não estou perguntando o nome da história, nem o título da história, porque eu já disse para vocês que é Max o Corajoso. Eu estou perguntando qual é o nome do autor da história. E na B, é qual a editora que publicou esse livro em português. E eu já vou dar um spoiler para vocês. No inicinho do livro, assim que os dois contadores de história se apresentam, eles já falam que o livro, que eles estão com um gatinho preto, assim, que eles trouxeram uma imagem, né? Representando lá o Max o Corajoso, e estão com um livro na mão, cada um tá com uma coisa. E eles na hora, eles já começam apresentando o nome do livro, que é Max o Corajoso, dizendo quem é o autor, e no livro aparece, e eles também falam, editado pela Companhia das... Tananã. Então, a editora, Companhia das... Vocês vão ver no vídeo. E o autor também eles falam e também dá pra ver na capa do livro. Toda vez que a prof lê um livro pra vocês, vou pegar esse aqui de exemplo, tá? Mas eu sempre mostro pra vocês o título e a editora de quem publicou o título. E também, às vezes, eu digo que tem ilustrador, o autor sempre tem, e às vezes tem ilustrador, que é aquele que faz desenhos, né? Nesse caso aqui, ó, tá aqui o autor, o título do livro, a editora tá aqui embaixo, tá? Então, assim, ó, tá bem no ensino do livro. É só prestar atenção no início do vídeo, aliás. Bom, e depois na C. Que animal era o Max? Ah, eu já falei, né? Dei spoiler pra vocês que ele era um gato. Mas, enfim. Mas pode me dizer que cor era o gato. Ah! Então, era um gato, mas que cor ele era? Tem ali, tem até representado através do vídeo. Eles mostram pra vocês. Depois, na D. Tu sabes o que são adjetivos? Os adjetivos são características que te dá as coisas. Que pode ser uma pessoa, a um objeto, a um animal, tá? São características que te dá. Por exemplo, um adjetivo que eu posso dar para esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é do meu marido, tá? Que ele estuda. Aí tá aqui porque a gente tá dividindo o nosso lugar de trabalho. Bom, esse livro aqui, um adjetivo que eu posso dar para ele é que ele é um livro grosso. Ó, olha o tamanho desse livro. É um adjetivo. Outro adjetivo que eu posso dizer para ele é um livro bonito. É um adjetivo, é uma característica que eu tô dando ao livro. Outra coisa, eu posso dizer que a prof. Alessandra, que é a prof. do 2º ano, ela é loira, é um adjetivo. E que ela é muito inteligente. É um adjetivo, é uma característica que eu tô dando para uma pessoa. Eu posso dar característica para um objeto, para uma pessoa, para um animal. Eu tenho uma gatinha, tá? E ela é muito dengosa. Dengosa é a característica da minha gatinha. No caso do Max, qual era a característica que foi dada para ele no livro? Ele era um gato muito era o quê? Amanhã a gente vai saber que eu vou corrigir, tá? Bom, e o que ele estava procurando? Porque na história vocês vão ver que ele está procurando uma coisa. Ele passa a história inteira
querendo caçar uma coisa. E aí vocês vão me dizer o que, que era essa coisa que ele estava caçando, né? Depois, qual a conclusão que o Max chegou ao final da história? Porque ele passa a história inteira caçando essa coisa, que eu vou dar um spoiler, é um animalzinho. E aí no final da história, depois que ele passa por vários personagens, conversam com ele e tal, ele chega a uma opinião no final da história. E aí eu quero comentário, eu quero vídeo, eu quero vocês me dizendo qual é essa conclusão que ele chegou, tá? Não esqueçam, participação, eu quero ver vocês participando das atividades, ok? Bom, e era isso então, acabou na aula de hoje. Vocês têm bastante trabalho, eu quero que vocês participem, porque assim eu vou saber que vocês estão conseguindo acompanhar. Eu quero que vocês digam, olha, prof, sabe aquela atividade que tu deu? Pois é, eu tive dificuldade de fazer, eu não consegui. Me ajuda? A prof vai ajudar. E aí, como é que tá as atividades de tema do caderno de atividades? São todas de revisão, é tudo sobre alfabeto, sobre coisas que vocês já tinham feito comigo em aula. Mas estão com alguma dificuldade? Manda pra prof, tá bem? Então, beijos, uma ótima tarde. Ó, um adjetivo pra tarde. Ótima, né? Que ela seja ótima, tá? E até amanhã. Beijinhos.